Do livro Agenda Cristã, do Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Item 7. Estas palavras, se um homem não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 3, da Criação, Diversidade das Raças Humanas. Pergunta de número 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Resposta: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras da sua significação literal. Queridos irmãos, a pergunta: pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? E a resposta: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Ao responder essa questão, os Espíritos elevam o pensamento humano acima das interpretações puramente materiais e convidam-nos a compreender a fraternidade em seu sentido mais profundo e espiritual. Se todos os homens são filhos de Deus, se todos possuem em si o princípio inteligente, destinado ao progresso e à perfeição, então a verdadeira fraternidade não depende da origem biológica, nem da raça, da nacionalidade, da cultura
ou das diferenças exteriores. Ela nasce da origem espiritual comum e do destino igualmente comum que nos aguarda. Kardec procura esclarecer se a humanidade, não tendo surgido de um único casal, perderia o fundamento para considerar-se uma só família. Os espíritos respondem que a fraternidade humana não se baseia em laços de sangue, mas nos vínculos do espírito. Somos todos criaturas de Deus, criados simples e ignorantes, destinados à evolução e à conquista da felicidade. Ao acrescentarem que estamos inclinados a tomar as palavras em sua significação literal, os benfeitores espirituais chamam a atenção para um erro frequente: interpretar as verdades espirituais apenas sob o ponto de vista material. Ser irmão não significa necessariamente descender do mesmo Pai terrestre, mas compartilhar da mesma filiação divina. Essa compreensão possui consequências morais profundas. Se somos irmãos em Deus, desaparecem as justificativas para o preconceito, para o racismo, para as divisões de superioridade entre povos e para os sentimentos de exclusão. As diferenças físicas e culturais representam apenas expressões variadas da mesma humanidade, formada por espíritos que percorrem caminhos diferentes, mas que marcham em direção ao mesmo objetivo, a perfeição relativa e a felicidade. A doutrina espírita apresenta, assim, uma das mais belas concepções da fraternidade universal. Não somos estranhos uns dos outros, somos companheiros de jornada. Hoje, podemos pertencer a diferentes nações, famílias e condições sociais. Amanhã, pela reencarnação, poderemos trocar de posição, aprendendo a amar e a compreender sob novos aspectos. A resposta dos Espíritos, na questão 54, ensina que a verdadeira grandeza humana está em reconhecer em cada pessoa um irmão em evolução. Oferece uma oportunidade valiosa para destacar a fraternidade universal como consequência natural da nossa filiação divina. O ensinamento dos Espíritos convida-nos a ultrapassar as aparências materiais e a reconhecer em cada ser humano um irmão de jornada destinado ao mesmo progresso espiritual. Quando compreendermos que todos tendemos para o mesmo fim e que todos somos igualmente amados pelo Criador, as barreiras erguidas pelo egoísmo cederão lugar à solidariedade, à tolerância e ao amor ao próximo. A fraternidade universal, portanto, não é apenas uma bela ideia, é uma lei da vida, inscrita na consciência e destinada a transformar gradualmente a humanidade em uma grande família. Ave Cristo. Vamos agora, queridos irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus em prece de agradecimento e louvor. Senhor da vida e Pai de infinita bondade, nós te agradecemos pela oportunidade de compreender que todos os seres humanos
são irmãos perante a tua sabedoria e o teu amor. Auxilia-nos a vencer os preconceitos, as divisões e os sentimentos de separação que ainda conservamos no coração. Ensina-nos a reconhecer em cada criatura um companheiro de jornada, digno de respeito, compreensão e fraternidade. Que saibamos cultivar a tolerância, a caridade e a benevolência, recordando que todos caminhamos em direção ao mesmo destino de paz e aperfeiçoamento. Abençoa os lares, consola os aflitos, fortalece os enfermos, ampara os que sofrem e inspira-nos a sermos instrumentos do bem onde estivermos. Que a luz do Cristo ilumine os nossos pensamentos e fortaleça os nossos sentimentos e nos ajude a viver a verdadeira fraternidade ensinada pelo Evangelho. Assim seja.